a potencialidade de criar mais vida é mesmo bonito. A natureza tem de o fazer. Sim. Se não impedires, está a acontecer a toda hora. Eu morava em Londres há mais de 10 anos. O Rodrigo morava já para aí há 7, Certo. 6, 7 anos. E eu estava a fazer um mestrado em Belas Artes, mas que era muito ligado à parte de ecologia crítica, e tinha muitos seminários sobre o assunto. E depois percebi que não fazia sentido, no fundo, estar naquele sítio tão metropolitano e tão capitalista, tão financeiro, a pensar sobre estas problemáticas, porque havia uma forma muito mais positiva de, se calhar, pensar sobre elas ou agir sobre elas, pelo menos de uma forma pessoal, e que se pudesse estender a mais pessoas e pudesse causar um impacto positivo. Tornava-se também cada vez mais óbvio que não podíamos estar num 12º andar com acesso a 1 metro quadrado de terra, que era uma hortinha comunitária na Goldsmiths, na universidade em que andávamos. Não apodreceu assim grande coisa. Por acaso trazia enxó, começava a ver o que é que se aproveita disto. Tem uma reverberação mesmo fixe. Isto é uma piácea. É um género de salsa. Como é que esta se chama? Era muito difícil tentar ter práticas mais sustentáveis quando não tínhamos acesso a nenhum bem essencial, tipo a água saía da torneira. Mesmo comprar produtos mais ecológicos era sempre uma compra, são sempre aqueles produtos caros que só poucas pessoas têm acesso, não havia uma ligação real. E mesmo que não fosse troca monetária, a ideia da transação ser sempre a base de todos os acessos é uma coisa que não é questionada. A abundância é muito maior do que a que se imagina. E então, quando chegámos cá com conhecimentos sobre a recoleção de plantas espontâneas do clima temperado oceânico, percebemos que nem no pico do inverno escasseavam as plantas mais que suficientes para nos alimentarmos. E que não era nem necessário fazer agricultura. Que foi uma surpresa muito boa. Isto é a primeira vez que a gente acampou aqui. Era cena. Primeira vez que nós acampámos aqui, achámos que isto era um bom sítio, mas esquecemos que isto tinha castanheiros por cima e pica imenso. Mesmo através da tenda. Isto foi tudo online, ainda estávamos em Londres, isto foi antes do Covid, foi mesmo antes do lockdown em Londres, nós ficámos presos lá uma série de meses, mas já tínhamos visto o terreno e percebido que tinha muitas coisas, porque esta zona de Minho ainda é muito florestada, é muito verde, tem muita água, tinha nascente aqui. Com pesquisas só online, saber onde é que é, ver mais ou menos a vegetação, identificar as plantas, ver a topografia, ver os mapas de água, os mapas de solos, conseguimos tomar uma decisão bastante informada. Comprámos painéis solares, mas comprámos umas baterias muito interessantes, só de 12 volts, portanto é um sistema pequeno, mas dá para carregar computadores e uma série de coisas. Mas são umas baterias níquel-ferro, que não são poluentes, não têm lítio, não têm nada disso, que ao fim de 30 anos, na verdade, pode-se reabilitar esfregando o ferro e limpando as aquilo. plaquinhas todas. Agora podemos estar aqui a fazer o que nos apetece, como se estivéssemos numa cidade, o que também traz alguns problemas, porque trabalhar durante o dia, fisicamente, ficar fisicamente cansado e depois vir ao pé do fogo fixe. É muito fixe, que é totalmente fixe. E vir para o pé do fogo e querer adormecer não bate certo com ter que focar o cérebro em e-mails e propostas de trabalho ou redação de textos que tem que ter um certo grau de eloquência. O conforto existe já, só que depende só de coisas que se faziam aqui. Esta casa e esta arquitetura não inclui estar sentadinho numa secretária mais que 3 segundos. Há uns 8 meses atrás, eu cortei isto tudo com uma katana. Ficou assim mesmo bem feitinho, bem lisinho. E olha como é que isto está agora. Quando chegámos a Portugal e arranjámos este espaço, percebemos que queríamos dar um nome. Plendra era um nome dado à bolota aqui no Norte e na Galiza. É uma palavra regional, então localiza mesmo a importância desse alimento. Porque a bolota é um símbolo de autonomia e de resistência para as populações locais. É também um símbolo de todos os outros alimentos que vêm de florestas. Se nós conseguimos ter a nossa base alimentar de uma floresta, então quer dizer que nós, como seres humanos, podemos criar florestas e habitar nelas e, basicamente, regenerar um sistema que está completamente em ruptura. Alimentarmos-nos pode resolver o problema, se for de uma certa em vez maneira, de em vez de causar o problema.
desde que viemos para cá, para a Landry, conseguimos explorar todas estas coisas práticas. Começou a fundir-se cada vez mais com o trabalho artístico e nós já trabalhávamos juntos, começou cada vez mais a fazer sentido, até ao ponto de chamarem-nos os Landra, porque é basicamente o nosso pensamento sobre as coisas que surge muito deste espaço. Pegar no material próprio em si e levá-lo, por causa das propriedades estéticas que tem, a objeto artístico, mas o próprio discurso que se faz à volta dele. E discurso não tem que ser verbal, pode ser as conjugações físicas, espaciais, ou mesmo procedimentais entre objetos diferentes, materiais diferentes. O que é que acontece quando juntas isto com aquilo? Esses discursos ecológicos que fazem-nos perceber como é que as coisas estão relacionadas. Muitos que me ouvem perguntarão com lógica, então se assim é, porque é que os agricultores não fazem outra coisa? Percebemos quando fizemos estes projetos artísticos que a estética era uma coisa muito importante que vinha ao de cima, mesmo em termos agrícolas, ou mesmo em termos de como é que as pessoas cuidavam das suas hortas, ou dos pomares, ou das olivais, etc, etc. Por exemplo, a questão do lavrar às vezes não era sequer então a ideia de ser mais produtivo, mas era a ideia de se eu não lavrar o vizinho vai ver que está tudo a monte. Mas o mesmo acontece noutras práticas em que se preparam produtos que, por causa do aspecto que é suposto ter, imagina-se que houve trabalho de proteger, tratar, acondicionar, empacotar, muitas das vezes coisas que degradam a qualidade do produto. E o que nós estamos aqui a desconstruir muitas das vezes na nossa prática artística é precisamente isso. É ver como é que as coisas, na sua dimensão estética mais autêntica, entregam, principalmente a humanos, aquilo que os humanos queriam quando começaram a pensar industrialmente na produção das coisas. Esta visão de que há muito mais para conhecer do que aquilo que foi a visão imperial da natureza.